Patrulha canina. Oi, Cleidiane, tudo bem? Oi, Ana Souza. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Se vocês puderem me avisar, por favor. Eu coloquei um filtro aqui, não sei se tá aí. Sim, normal. Ok, tranquilo então. Obrigada, Cleidiane. Entrei um pouco atrasada hoje, né? Entrei 5 minutos atrasada. Bom, vou começar então a nossa live já, que é uma live para tirar as dúvidas sobre o leite, todos os tipos de leite, o leite que a gente pode oferecer para as crianças, as fórmulas, o composto lácteo. Por que é importante a gente saber isso? Causa muita confusão. Tem tanto leite, tem tanta opção hoje em dia no mercado, então causa bastante confusão. Até pra gente que é nutricionista, para pediatra, então realmente a gente precisa parar para entender o que eu estou oferecendo para a criança, o que eu posso oferecer para o meu paciente e estudar mesmo tudo o que tem aí no mercado para a gente escolher a melhor opção conforme a necessidade da criança. Então vamos lá. Primeiro lugar, o leite materno é incomparavelmente o melhor leite que pode ser oferecido para a criança. Deixar isso aqui muito claro, né? Porque às vezes as pessoas confundem, a gente está tentando explicar uma coisa e elas estão achando que a gente está favorecendo o desmame. Isso não é uma verdade. Então, sempre a melhor opção vai ser, sem dúvidas, o leite materno. O que acontece em relação a leite materno, fórmula, leite de segmento, leite em pó, leite de caixinha, leite de saquinho? Quais são as diferenças? Quando o nosso bebê ele nasce, né, ele se alimenta do leite materno. E se a mãe, vir a falecer, ou não ter leite, ou o leite secar, ou ter algum problema, essa criança precisa ser alimentada. E como é que a gente vai manter a integridade dessa criança? Oferecendo o leite materno ou a fórmula, né? No caso da mãe não conseguir amamentar o filho, a fórmula entra nesse momento, tá? Então existem fórmulas variadas pelo mercado, tá? Mas todas elas são padronizadas. Ou seja, elas seguem uma mesma linha e todas elas são feitas sob medida para a criança, né? Tem adição de várias vitaminas, de gorduras, né? Daquilo tudo que a criança precisa para sobreviver de imediato, digamos assim. Só que as fórmulas, elas têm números, que é bem diferente do leite em pó. Dificilmente você vai encontrar um leite em pó com número 1, 2 ou 3, não existe. Mas a fórmula, sim, ela tem o número 1, 2 ou 3, que são os segmentos, né? E o composto lácteo, ele a gente faz muita confusão porque o rótulo do composto lácteo e do leite são muito parecidos. Mas qual que é a diferença do leite para o composto lácteo? O composto lácteo, ele tem que ter obrigatoriamente, pela Anvisa, até 51% de leite. Só 51%, mais da metade. Então, eles colocaram ali 51%. Só que o que tem além desses outros 49 que sobram aí, né? O que eu tô oferecendo além do leite? Então, não é só o leite que tem no composto lácteo. Tem açúcar, né? E o açúcar, ele não deve ser oferecido para as crianças menores de 2 anos, porque atrapalha na introdução alimentar.
A introdução alimentar é a apresentação de todos os alimentos, da maioria dos alimentos possíveis para a criança conseguir se alimentar quando ela se tornar criança, sair da fase de bebê para a fase de criança. Então, é na introdução alimentar que a gente ensina os nossos filhos a comerem. E quando a gente oferece o composto lácteo, a criança ela está tendo contato com não somente o leite, mas com o açúcar. E aí é onde a criança começa a se encher de açúcar em um momento que não é o apropriado e começa a ter recusas, né? Começa a ter seletividade alimentar, possivelmente uma seletividade alimentar, né? Começa com a recusa e vai andando para a seletividade alimentar. Voltando às fórmulas. As fórmulas, como eu disse, elas são para garantir o crescimento e desenvolvimento da criança na ausência do leite materno. E aí, toda fórmula ela tem numeração 1, 2 ou 3. A primeira fórmula que a gente oferece para a criança é a fórmula número 1. Que o que ocorre com essa fórmula? A gente dá essa fórmula de 0 até os 6 meses, né? É a primeira fórmula que a criança tem contato, que a criança vai realmente tomar, né? Depois que a criança começa na introdução alimentar com 6 meses, a gente passa dos 6 aos 10 meses para a fórmula número 2, que é a fórmula de segmento 2. E dos 10 meses até os 12 meses é a fórmula de segmento número 3. E aí, até então, a gente vem dando como se fosse o leite materno para essa criança, essa fórmula. Só que completou os 12 anos, não é mais necessário a gente oferecer essa fórmula se a criança consegue se alimentar sozinha ou já consegue comer a fruta, o vegetal, a verdura, as carnes, tudo aquilo que a gente vem trabalhando para que ela consiga se alimentar. É muito provável que se a criança tem uma forte seletividade, uma recusa alimentar acentuada, a fórmula pode prejudicar essa criança a comer. Por quê? Porque a fórmula, a digestão dela não é facilitada. É uma digestão mais lenta, porque a proteína dessa fórmula, ela não é facilitada como a proteína do leite da mãe, né? Então, como ele é um produto industrializado, é mais difícil de ser digerido pela criança. Então, a criança que tende a tomar fórmula é uma criança que demora a fazer essa digestão, entende? Então, chega lá no ano de idade, quando você não precisa dar mais a fórmula e você tem que oferecer o leite materno, porque leite de vaca, porque a gente só oferece leite de vaca depois de 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, você continua oferecendo a fórmula, você está hiperalimentando o seu filho. O que é hiperalimentar a criança? É a criança já está saciada de todas as vitaminas que ela precisa e ela não tem o interesse pela comida. Ela não precisa comer, ela já está alimentada, né? Então, a gente precisa entender que a fórmula faz um papel muito importante no primeiro ano de vida e ela é imprescindível se a mãe não puder alimentar o filho, amamentar o filho. Mas a partir de 1 ano que você trabalhou ali na introdução alimentar, que você ofereceu os alimentos, que você montou o pratinho, que todo dia você fez esse trabalho, com 1 ano de idade, a criança não precisa da fórmula mais, visto que ela é completamente capaz de comer, tá? Ah, mas não come todos os alimentos, por isso que eu dou a fórmula. Mais um motivo para você não dar a fórmula. Por quê? Porque a fórmula enche a criança demais, falando o português mais claro, a criança já está abastecida, e aí chega na mesa, a criança não tem apetite para comer. Aí é onde a criança come 2 colherzinhas, 3 colherzinhas e sai da mesa. Mas o que está acontecendo aqui com essa criança? Comia bem, aceitava de tudo e agora não quer mais. 2 coisas importantes estão acontecendo, vamos julgar assim como um todo, tá? Primeiro que depois de 1 ano, a criança ela não come tanto quanto ela comia da fase de 6 a 12 meses. Por quê? Porque o crescimento dessa criança desacelera.
Então, a criança não cresce tanto quanto ela crescia antes. Obviamente, ela não vai precisar de tanta energia, o que supõe que ela não vai precisar de tanta comida, porque a comida é a energia, né? O combustível do nosso corpo. Então, é um dos motivos pelo qual a criança já por si come menos. Segundo, se é uma criança que se alimenta de fórmula, já está mais do que abastecida. Então, a criança vai comer menos. Quando você retira a fórmula a partir de 1 ano de idade e começa a oferecer o leite de vaca, que é o ideal para absorção de cálcio e para a criança não estar hiperalimentada, porque o leite de vaca não tem todas as vitaminas adicionadas da fórmula, você vê no prato que a criança come melhor, entende? Então, entender que a fórmula é imprescindível quando não existe amamentação da parte da mãe, seja pelo motivo que for, até 1 ano de idade. E depois de 1 ano de idade, ela já não é necessária, porque ela pode trazer a criança hiperalimentada todo o tempo, e por isso a criança não come o que deveria comer. E a criança não come tanto quanto antes, porque ela diminui o ritmo de crescimento, tá? Ah, mas por que existem as fórmulas? Então, porque existem crianças que com 1 ano de idade ainda não conseguem se alimentar, estão desnutridas, estão acamadas, estão hospitalizadas e são crianças. Existem crianças que não conseguem mastigar, existem os autistas e essas crianças realmente precisam da fórmula. São crianças com doença de base, são crianças que por algum motivo não conseguiram desenvolver essa alimentação, mas isso tem que ser diagnosticado pelo pediatra, tá? Não pode ser diagnosticado pela mãe porque ela está insegura e porque ela acha que a criança não come o suficiente. Porque aí o que acontece? Quando a gente deixa sempre o nosso filho, o nosso bebê com a barriguinha cheia, ele não vai comer na hora que ele precisa comer, né? Então, a gente não precisa ter medo de ensinar a criança a comer, tá? Então, se eu estou enchendo um saquinho todo dia de coisas, ele não vai conseguir esvaziar para eu encher de novo. E aí é onde você vê lá na mesa que a criança não consegue comer a comida de acordo com aquilo que ela necessita, tá? Porque ela já está cheia de fórmula ou do composto lácteo, que também faz esse mesmo papel e ainda é pior, porque o composto lácteo não tem todas as vitaminas que a fórmula traz, né? Porque a fórmula ela é realmente feita para isso, né? Para esse recém-nascido, como eu expliquei. Existem inúmeras fórmulas, né? Várias fórmulas. Né? Mas o que acontece? Como eu disse para vocês, as de segmento de 1, 2 e 3. Mas aí, para ficar melhor ainda, o que aconteceu que a indústria fez para bagunçar a nossa cabeça mais, né? Porque já é uma leitura que você precisa fazer para você entender, para você não comprar errado. O que a indústria fez? A Nestlé fez lá. Eu fiz até uma colinha, gente, porque são muitas marcas, né? Eu não consigo me lembrar de todas, menos a essa hora da noite, já que eu trabalhei o dia todo. A fórmula, a gente tem aqui Enfamil, Enfagrow, Milnutri, Neslac, Ninho Fases. A Ninho Fases, ela tem números, né? E o que eu falei anteriormente é que o leite, ele não tem números. A fórmula tem. O leite de vaca, você vê lá, ninho, leite ninho integral, leite ninho levinho, leite ninho hora do sono, leite ninho tal, mas não tem número. A gente consegue identificar o que é fórmula por causa dos números. Fórmula 1 de segmento 1, fórmula de segmento 2, fórmula de segmento 3. Só que aí a Nestlé foi lá e colocou ninho fases 1, ninho fases 2 e ninho fases 3. Como que eu vou entender e como que não vai confundir, né? Se confunde até a gente que é profissional, imagina. Tem que ler o rótulo, gente, porque é obrigatório estar no rótulo. Leite, composto lácteo e fórmula.
Não vai pelo que você viu das cores que são iguais, não vai pela tampa, não vai por isso. Leia. É a única forma de você ter certeza que você está levando aquilo que você precisa para casa, é lendo lá no rótulo, tá? E aí, sobre o leite, qual o melhor leite para dar para o meu filho a partir de 1 ano? Antes de 1 ano, não se oferece leite de vaca de forma nenhuma, tá? Qual leite que eu posso dar para o meu filho a partir de 1 ano? Sempre vai ser o integral. Por que o integral? Porque o integral, ele já mesmo diz, é íntegro, né? Ele tá ali, um leite que ele não foi retirado a gordura, né? E o leite desnatado, semi-desnatado, levinho, lá, todos esses outros, eles passaram por esse processo. E a criança, ela está em fase de desenvolvimento e crescimento. Desenvolvimento cerebral, desenvolvimento da fala, crescimento, energia. A criança não faz dieta, tá? Então, o que mais a criança precisa é da alimentação realmente saudável para trazer para ela essa estrutura imunológica de estar forte, né, de se desenvolver forte, ter um desenvolvimento cerebral importante, né, das gorduras que são extremamente necessárias. Então, a criança não precisa tomar um leite desnatado ou semi-desnatado. Ela realmente precisa do leite integral. Mas qual leite integral? Aquele que venha escrito leite na sua composição, tá? Houveram perguntas, mas o leite tem soda? Mas o leite tem água oxigenada? Quanto que eu sei que o leite é bom? Tem que ler na embalagem, tá? Não tem como a gente garantir que esse daqui vai ser bom 100% sempre. Leia na embalagem. Lá na embalagem tem que estar descrito leite, né? E pronto. Se você vê lá que tem adição de conservante, corante, edulcorante, não é necessário. Eu preciso só de leite. Eu não preciso de corante, nem edulcorante, nada disso. E aí, o leite ninho é uma ótima opção, por quê? Porque o leite ninho, você não precisa estar ali trazendo ele na refrigeração, apesar de que ambos são bons, mas o leite ninho, ele dura aí na prateleira 1 mês, 2 meses, né? E ele dura porque tem conservante? Não, gente, ele não dura porque tem conservante. O leite ninho é o leite em pó que foi retirado a água desse leite, né? E aí ele ficou o pozinho, e aí para você fazer ele leite novamente, você põe a água. A gente não precisa estar se preocupando se esse leite vai perder na geladeira ou não, tá? O leite de saquinho, nós temos o leite tipo A, tipo B e tipo C. Quais são as diferenças desse leite? O leite, ele tem que ser pasteurizado, gente, para a gente oferecer para a criança. Então, aquele leite lá do leiteiro, ele não é uma boa opção para a criança, tá? Por quê? Porque ele não passou por processo de pasteurização. Esse processo é um processo que garante para nós, os consumidores, que não haverão bactérias e micro-organismos para intoxicar o nosso corpo, né? Imagina uma intoxicação alimentar numa criança. Porque o leite tipo A, ele é feito de forma manual, ou seja, a maquinazinha vai lá na tetinha da vaca, pega o leitinho, passa vai jogado na caldeira, lá ele é pasteurizado, né, borbulhando ali, fervendo ali, matando os organismos, os micro-organismos desnecessários, e ele já vai para o invase já, não passa pela mão do humano, entendeu? É tudo já limpinho, já organizadinho. O leite tipo B ocorre a mesma coisa, só que tem um tempo maior de pasteurização e pode ser feito pela máquina ou pelo humano. E já não garante tanto, né? O leite tipo C, que é o que tá lá na roça, que eu sou do Goiás e aqui, gente, leiteiro passa na porta todo dia de manhã gritando, olha o leite! Eu não sei se aí na cidade de vocês acontece, mas aqui no meu bairro acontece.
esse leite não pode ser oferecido para criança. Porque como é que foi, minha Nossa Senhora, que esse leiteiro tirou esse leite dessa vaca? Será que como que foi a vasilha que ele colocou esse leite dessa vaca? Como é que foi esse processo? Então, a gente não tem garantias de que esse leite não está aí, não tenha micro-organismos, entendeu? Então, a gente não pode oferecer para a criança nem esse leite e nem o queijo, né? Então, para a criança, realmente, ele tem que ser pasteurizado para garantir a integridade da criança e a gente não causar uma intoxicação alimentar nos nossos filhos. O leite de saquinho precisa ferver? Não. Por quê? Porque quando ele passa por essa pasteurização, ele já é fervido. E aí as microbactérias boas, que são importantes pra gente, elas já estão ali dentro do leite. Aí você tira o leite de saquinho, coloca na vasilha e ferve, mata as bactérias boas e o restou o quê? Então é totalmente desnecessário. Claro que você precisa observar como você vai guardar esse leite na geladeira, tá? A gente não coloca leite na porta da geladeira se for leite de saquinho, porque abre e fecha a geladeira quantas vezes no dia? A gente pode colocar ele num potinho, numa vasilhinha de vidro fechada, né? Numa garrafinha de leite fechada, se a gente quiser e se puder. Ou a gente pode lacrar esse saquinho, bem fechadinho mesmo, sempre no ambiente, na prateleira onde ocorre maior refrigeração, tá? E antes de servir, verificar como está esse leite. Até 5 dias, a gente garante, sim, com uma boa armazenamento, que esse leite possa ser servido para a criança. O leite de caixinha, de tampinha, ele dura muito mais tempo, né, gente? Mas o de saquinho, ele precisa estar em constante refrigeração, tá bom? E se na sua casa vocês consomem muito leite, o de saquinho custo-benefício é melhor. Ele é totalmente seguro, como eu já expliquei para vocês, e não precisa ficar nessa neura de ter que ficar fervendo leite, de que tem soda no leite, que isso, que aquilo, né? Normalmente, gente, o critério para que esses leites cheguem até a nós eles passam por essa pasteurização mesmo, né? Não tem esse perigo. Agora, se você pega o do leiteiro, aí a responsabilidade realmente ela é totalmente sua, tá? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Por que que o leite em pó é melhor nesse caso? Porque a gente vai colocar na prateleira, porque a gente vai colocar o leite lá com a água e vai diluir e tá pronto para o consumo. Qual que é a diferença do leite em pó instantâneo para o leite em pó integral? Tudo leite, tá, gente? Mas o instantâneo, ele é mais chamativo pra gente, né? Porque a gente quer tudo para ontem. Só que o instantâneo, ele tem uma adição de lectina de soja, tá? Que é para dissolver mais rápido. Sabe aquela água gelada que você tira da geladeira e joga o leitinho, não dissolve de jeito nenhum e você fica ali, ó, e o menino tá gritando e você tá ali, não dissolve? É porque não tem a lectina de soja, mas ela é um aditivo. Eu preciso dar um aditivo pro meu filho? Não, tá? Então, são escolhas, tá? É leite? Mas tem um aditivo ali. É melhor comprar um integral? O de caixinha, o de saquinho, isso aí você vai observar de acordo com a necessidade da sua casa e de acordo com a demanda, né? Eu, na minha casa, eu uso de caixinha, porque aqui na minha casa só quem toma leite é o Henrique. Mas ele toma leite, começou a tomar leite com 2 anos, depois de 2 anos, porque eu amamentei e amamento até hoje. Só que hoje eu dou 2 mamadas por dia, tem dia que 1 mamada, então precisa do leite? Precisa. O leite... Nós, os humanos, a gente faz maior absorção de cálcio através do leite, tá? E do queijo e dos derivados, né? É mais fácil dar o leite. Agora, cuidado, por que dar leite na mamadeira e não no copo? Não habituem o filho de vocês a tomarem mamadeira, porque depois para tirar aquela conversinha que eu tive hoje com vocês nos stories, né? No leite, um copinho, um copo legal, um copo colorido, um copo do personagem que o seu filho gosta mais, né?
é interessante, a criança consegue sim tomar o leite, tá, gente? Então, agora eu vou responder as dúvidas de vocês para poder ajudar vocês. Já expliquei para vocês sobre a fórmula, sobre os segmentos. Vou repassar que chegou mais gente. Toda fórmula tem números, tá? Número 1, 2 e 3. A fórmula é o ideal até 1 ano de idade. Depois disso, ela pode prejudicar a criança na alimentação sólida, sim. Por quê? Porque a criança já está com a barriguinha cheia, a fórmula hiperalimenta a criança, então quando a criança está saciada, ela realmente não come e tende a começar as recusas. Vou contar para vocês que 90% dos meus pacientes que chegam, a mãe chega me reclamando que a criança comia bem e não come nada, e eu vou fazer a rotina, o diário alimentar dessa criança, sempre tem fórmula no meio. A minha primeira prescrição é que realmente diminua a fórmula, ou se não, retire de um todo. A gente começa diminuindo, porque a gente não tira de um todo da criança, né? A gente não vai judiar da criança, né, que já está acostumada, mas a gente vai fazendo a transição do leite de fórmula para o leite de vaca, e a gente vai observando que a criança responde melhor à alimentação como tem que ser, e se tiver mamadeira, a gente vai diminuindo a oferta de mamadeira e aumentando a oferta no copo. Tá bom? Então, agora eu vou abrir para vocês as dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me fazer por aqui. Eu não tô vendo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Que eu não tô vendo pergunta. Mas tá lá. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer? Vou colocar o filtro de novo, né? Porque ninguém merece hora dessa. Cris Mel, você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre fórmula? Eu acho que eu falei tudo para vocês, né? Eu coloquei aqui as minhas colinhas, né, gente? E tô esperando as dúvidas de vocês para poder ajudá-los. Sem dúvida, gente. Qual o ideal para começar IA? Qual o ideal do quê? Do leite? Qual o leite ideal para começar a introdução alimentar? Camila, tudo bem? Pessoal, eu cheguei eu estou tirando dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Qual a idade para começar a introdução alimentar? A gente começa a introdução alimentar a partir dos sinais de prontidão da criança. Normalmente, a gente tem como norte 6 meses de idade. É onde a criança já começa a sentar sozinha. A criança precisa sentar sozinha para comer, tá? Uma criança que está bambeando, cambaleando, ela não tem condições de comer ainda. Então, a gente espera os sinais de prontidão para essa criança comer. Quais são esses sinais? Sentar sozinho é o primeiro sinal mais importante, porque existe o controle da cervical, e isso diz pra gente que essa criança já consegue comer, não vai se engasgar muito facilmente e já está apta, né, a começar a introdução alimentar. O segundo sinal é a criança ter interesse nos alimentos e pegar os brinquedinhos e levar à boca, tá? Quando a criança olha você comendo, ela não quer comer o que você está comendo, tá? Isso é mito. Ela quer fazer o que você está fazendo. Porque se você pegar uma barata e colocar na boca, ela vai pegar e vai colocar na boca também. Tanto é que tem criança por aí, né, que come ração de cachorro, que come cocô de cachorro, já vi falar, tá? Por quê? Porque ela tá pegando e tá colocando tudo na boca. Nós iniciamos a nossa vida na fase oral. Então, tudo a gente leva na boca. Tudo leva na boca.
tá? É uma forma de experimentar o mundo. A criança experimenta o mundo levando na boca. Por isso que é importante deixar pegar no alimento, tá? Porque assim ela conhece o alimento e lá na frente ela não vai ter recusa. Por isso que a papinha é uma forma importante de começar a introdução alimentar para quem tem medo de deixar a criança pegar? É, mas até 10 meses tem que ter evolução. A criança precisa pegar na comida para ela comer. Então, esse negócio de que a criança, ai, tadinho, ele tá vendo eu comer um chocolate, tá vendo chupar um pirulito, ele quer também. Não, ele não quer o pirulito, ele não quer o chocolate. Ele quer fazer o que você tá fazendo. Até 1 ano de idade. A partir daí, eles já vão entendendo as coisas e aí eles já vão pedindo mesmo. Mas de início, a priori, tudo que você levar na boca, ele vai querer levar também, porque ele quer fazer o que você quer. Mas a gente tem um norte de 6 meses. Eu indico fortemente a não iniciar a introdução alimentar sem a criança estar sentando sozinha, tá? Vamos ver qual mais outra pergunta. Minha bebê tem 1 ano e 8 meses, mama só 180 ml de leite dia. Você acha que é o suficiente? Dani, ela mama por dia 180 ml. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem como eu te dizer se é suficiente ou não, porque eu não conheço a sua bebê, eu não sei quanto que ela pesa, eu não sei da rotina da sua casa, eu não sei como que ela se alimenta, mas eu vou te dar um norte. Vou comparar, fazer um comparativo para você entender. Não tô falando que um e que outro seja melhor, tá? Isso eu nunca faria. O meu filho tem 2 anos e 4 meses e toma isso aqui de leite, eu nem sei quantos ml são por dia. Para mim tá ótimo, porque ele come super bem, né? Então, o que você precisa entender? A sua filha come bem? Você precisa dar para uma criança 3 porções de cálcio por dia. E essas 3 porções, ela pode vir no iogurte, no leite ou no queijo. Ou no brócolis, no grão de bico, nas folhas. E aí você vai entender, eu tô dando as 3 porções? 180 ml é muito para ela ou é pouco? Como que você reparte esses 180, tá? Se ela toma tudo de uma vez antes de dormir, não tem problema. Se ela toma os 180 ao longo do dia, não tem problema. O importante é você oferecer ao longo do dia 3 porções de cálcio, tá? Para essa criança fazer depósito de cálcio. Olha só, veja bem. Nós fazemos depósito de cálcio até os 20 anos de idade. A partir disso, a gente vai utilizando aquilo que a gente tem. A gente não consegue guardar mais, tá? Então, é muito importante a gente ensinar a comer bem, a comer saudável. Por que a gente tem 2 tipos de imunidade? Nós temos a imunidade de base, que a gente nasce com ela, e a gente tem a imunidade adquirida, que é o que a gente adquire ao longo dos anos. Quando a gente está velhinho, na nossa velhice, a gente gripa mais fácil, a gente fica doente mais fácil. E se a gente for um adulto doente também que não consegue comer, a nossa imunidade está sempre lá no pé. Tem criança que toda a vida gripa, passa um vento, a criança já está resfriada, pega tudo quanto é tipo de doença. Por quê? Porque essa criança não tem essa imunidade adquirida através da alimentação. A gente só consegue fortalecer corpo humano através da alimentação. Você pode até tomar uma vitamina e um suplemento, mas isso não é a realidade de todos os dias. Você não vai conseguir se alimentar de cápsulas a sua vida inteira. Então você precisa comer para fortalecer a sua imunidade. Nunca tão visto quanto agora, inclusive, que é na época que a gente está, numa época de pandemia, e as pessoas que têm comorbidade são pessoas mais propensas a pegarem o Covid. Por quê? Porque são pessoas que já têm a saúde fragilizada, né? Ou por diabetes, ou por pressão alta, ou por N fatores, né? Então, essas imunidades, a imunidade que a gente nasce com ela, que é a de base, a gente vai perdendo ela ao longo do tempo, porque a gente vai envelhecendo, e a gente só consegue manter forte através do alimento, tá? Então, sempre observar o que eu estou dando para minha filha ao longo do dia. Eu
Eu estou conseguindo suprir as necessidades dessa criança? Eu estou fortalecendo a imunidade da minha filha? Eu estou fortalecendo esse organismo? 180 ml pode ser pouco ou pode ser muito, dependendo da quantidade da semana toda, tá? Não tem como eu fazer uma rotina alimentar de uma criança de um dia de alimentação. Eu preciso saber pelo menos de 7 dias, tá? Muitas vezes a mãe chega para mim, nossa, ele não comeu nada na janta, já tem uns 2 dias que ele não come nada na janta. 2 dias podem ser um nascimento de dentes, uma possível virose, um trauma, mudou de casa, viajou, tá em outro ambiente, né? Podem ser vários fatores. Eu preciso de um diário alimentar de 7 dias para eu mais ou menos entender o que está acontecendo. Então, como isso eu só posso te falar de forma individualizada, eu te dei essas dicas para você entender se é muito ou não, tá bom? Gente, deixa eu ver se eu consigo subir. Excelente. Minha filha tem 2 anos e toma Milnutri Premium. Não come nada de fruta, mas come comida. Acha que ela pode ter parado de comer fruta por eu continuar com a fórmula até hoje? Olha, sendo bem sincera para você e trabalhando muito com seletividade alimentar, ela não precisa de Milnutri Premium. Não precisa. Por quê? Porque ela já está hiperalimentada. Crianças não comem se elas estão saciadas, tá? Elas não comem. Então é muito importante a gente fazer a leitura da criança. Meu filho tá com fome, agora é o momento ideal de eu oferecer? Porque muitas vezes a gente senta a criança na cadeira, quer que ela coma, mas a gente não percebeu se ela tá com fome ou não, sabe? Tem aí muita mãe que a criança acorda, ela já senta a criança na cadeira e já oferece a comida para a criança. Gente, se eu fizer isso com meu filho, ele não come nunca, ele fica super irritado. Ele precisa acordar primeiro, pegar nos brinquedinhos dele primeiro, para depois comer. Quanto de nós adultos somos assim? A gente precisa acordar primeiro para tomar o café. Tem adulto que não pula o café da manhã, não gosta. Isso é individual, gente, tá? A gente não é robô. Então, assim, pode ser que ela não coma nada de fruta por causa do Milnutri. Pode ser que sim, pode ser que não. E pode ser também porque você não está oferecendo essa fruta, né? Que criança que não come determinado alimento, nós tendemos a não oferecer mais. Tá comendo a comida, tá tudo bem, mas ela precisa da fruta, tá? Ela precisa da fruta. Só que a criança não come 2 laranjas, 3 pedaços de mamão, tá? A criança precisa de pouca fruta, tá? Isso você precisa entender. Porque muitas vezes a mãe quer que a criança coma 3 morangos, 1 kiwi inteiro. Tem criança que come e tem criança que não come, tá? Isso daí é individual do seu filho. Se você percebe que o seu filho, com a metade da metade de 1 kiwi, tá comendo essa fruta, ótimo, tá tudo bem. Continua oferecendo. Tá? Não, ele come a metade da metade de 1 kiwi, mas aí ele come a comida, tá tudo bem, porque vai muito de acordo com a necessidade da criança. Criança de 1 ano de idade, ele come mais fruta, com 2 ele come um pouco menos, pela necessidade fisiológica, não é nem porque gosta mais ou porque gosta menos, é porque com 2 anos, nós precisamos de mais energia. E da onde que vem a energia? Do carboidrato? Se você me der uma saladinha, eu vou ficar aí de boa até 1 hora. Depois eu vou precisar comer alguma coisa, porque eu não sustento o meu corpo sem o carboidrato. Entendeu? Eu nem consigo estudar, nem consigo trabalhar, nem consigo fazer nada. Então, a criança, ela não vai na fruta. Ela tem a preferência pelo pão, pela bolacha. Por quê? Porque ela é o que ela precisa, ela está correndo o dia inteiro, eles não param quietos, eles precisam de energia e estão em crescimento. Por isso que não faz dieta. Então não faz sentido ela comer um monte de fruta precisando de arroz, de feijão, entendeu? Então tá normal comer um pouco de fruta? Tá, o anormal é não comer nenhuma. Aí você precisa motivar essa criança a comer. E eu te indico, né, a fazer o teste de fazer a passagem da fórmula, que é realmente desnecessária. Se é uma criança que já come comida, ela não precisa de fórmula, tá?
se come bem comida, tá? Escute bem, se come bem comida, não precisa de fórmula. Então, você faz essa troca da fórmula para o leite de vaca, tá? Nutri, posso colocar macarrão com outro carboidrato na sopinha? Pode. Poder pode, mas é o ideal. Você pode colocar um macarrãozinho com uma carne, com um vegetal. Mas se você quiser colocar um carboidrato também não tem problema, porque o seu filho ele só vai comer até onde é necessário para ele, tá bom? Gente, é importante a gente colorir o prato da criança, a gente fazer essas divisões do carboidrato, da leguminosa, é importante. Mas alguma vez, se a gente colocar um carboidrato com outro, tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso e tá tudo certo. Sem muita frescurinha, sem muito mimimi, tá? Poder pode, não tem problema. Vamos ver, qual exame para fazer se tem alergia alimentar? Isso é com o pediatra, tá? Você precisa conversar com seu pediatra para observar se a criança tem uma alergia ou tem uma intolerância. Se você observou isso, anote os alimentos que você acha que sejam assim. Normalmente a alergia, ela aparece para a criança através de muco nas fezes, vermelhidão, é irritado. Então, se você observou que tem algum alimento que o seu filho possa ter uma alergia, você precisa conversar com o pediatra para que ele peça o exame. E aí, quando você relatar para ele qual alimento ele vai te dizer exatamente qual é o exame, tá bom? Minha filha só mama peito, ela tem 1 ano e 3 meses, acha que pode tá fazendo bem para ela? Não tem problema mamar no peito, tá? Não tem problema. O leite materno é infinitas vezes melhor que qualquer outro leite. O que tem problema é você não ensinar ela a comer porque ela só mama no peito, tá bom? A gente precisa ensinar a criança a comer. E muita criança não come porque a gente não tem esse conhecimento, essa consciência. Quando a gente tem consciência de que, eu preciso ensinar o meu filho que tem horário para comer. Eu preciso ensinar o meu filho que ele precisa estar sentado na cadeira para ele comer. Mas como é que eu vou ensinar para ele que ele tem que estar sentado? Quando mamãe oferece para a criança a comida no sofá, a comida no quarto, a comida no berço, a comida em qualquer lugar e não no cadeirão, a criança não aprende que ela tem que sentar na cadeira para comer. Quando o filho sai correndo e a mãe corre atrás e corre e engana a criança e enfia a colher na boca da criança, essa criança jamais vai sentar para comer, porque você não está ensinando. A criança não adivinha. O adulto é você que direciona. Então, todas as vezes que você for oferecer a comida para a criança, seja a refeição do almoço, ou o café da manhã, ou o lanche, senta a criança no cadeirão. Aqui na minha casa não tem costume. Então, se você simplesmente não vai ensinar para a criança. Porque uma casa que tem criança precisa ter rotina para a criança conseguir comer. Então, tem momentos na vida da gente que a gente que vai se adaptar à criança, não é a criança que vai ter que se adaptar a gente, entendeu? Então, toda vez que você sentar a criança na cadeira, ele já vai entender que, tá na hora do papá. E aí, nesse momento, ele vai estar muito mais receptivo para aceitar o alimento do que quando você está correndo atrás dele, quando você coloca ele lá fora para comer ou quando você coloca no sofá para comer, tá? É uma forma de educar a criança. Toda vez que eu estou sentado aqui é a hora de comer. Então, a criança já faz essa ideia e já aceita melhor o alimento. Você pode dar o peito, mas estabelece a rotina de horários de peito, tá? Por quê? Porque se você continuar enchendo essa criança do mamar, a criança não aprende a comer. E é a sua responsabilidade ensinar a comer sim, tá bom? O mamar é muito bom, ele é muito importante, mas para criança acima de 1 ano, o alimento é que sustenta, alimento sólido, tá? A criança não consegue se sustentar só com o leite materno. O leite materno, ele é complementar à alimentação sólida a partir de 1 ano, tá? Não é ao contrário, tá bom? No primeiro ano de vida, o alimento sólido complementa o leite materno, ou seja, o principal alimento é o mamazinho, mas a partir de 1 ano ele se torna complementar.
O principal fonte de energia do seu filho a partir de 1 ano é comida. Por que ela só mama no leite, no peito, no peito, no peito? Porque não enche o suficiente. Porque não aporta toda a energia que ela precisa. Ela precisa comer, entendeu? Minha filha de 2 anos também apresentou colesterol alto. Achei que poderia ser por causa da fórmula, mas o pediatra não mudou a fórmula. Gisele, eu não consigo te ajudar, porque eu preciso saber de toda a rotina da criança. Seria muita irresponsabilidade minha te dizer o que fazer, porque eu não tenho nem ideia do que você oferece para essa criança, o que essa criança come, para poder fazer uma substituição saudável e perceber se a fórmula realmente está atrapalhando essa criança. Porque veja bem, vamos lá. A fórmula ela não é feita para atrapalhar a criança a comer. A fórmula é a solução para a criança que por algum motivo não consegue se alimentar do leite materno, tá? Só que ela tem um momento de ser dada. Uma criança de 2 anos não tem que estar tomando fórmula. Ela tem que estar comendo comida. Por que criança de 2 anos está tomando fórmula e não está comendo comida? Entendeu? Por quê? É isso que eu queria saber, porque essa criança ela já tinha que estar sabendo comer essa comida. E se tá com colesterol alto, que alimento que essa criança está comendo para subir esse colesterol? Porque veja bem, a fórmula ela tem gordura, ela tem proteína, ela tem tudo isso que um recém-nascido até 1 ano precisa. Por que a gente não dá a fórmula depois de 1 ano? Porque a criança não precisa mais da fórmula. Ela está sendo hiperalimentada pela fórmula. Se é uma criança que come normal, tá, gente? Se é um autista, uma criança que é desnutrida, uma criança que tem uma restrição alimentar muito severa, aí a fórmula é imprescindível. Mas a gente só sabe disso passando pelo médico, tá? A mãe, ela não tem condições de fazer esse diagnóstico, tá bom? Obrigada, sem alimentar nada de comida. Então, Leidmar, precisa comer? Precisa comer. Você precisa se encher de coragem e entender que sua filha tá te pedindo ajuda, porque uma criança, gente, criança ela tem que comer. Não é normal uma criança não comer, pelo amor de Jesus, a gente não pode achar que isso é normal. O que você precisa fazer? Procura um profissional para te ajudar, tá? Porque sozinha você não vai conseguir. Senão você, já estaria em outro patamar. Então, assim, gente, isso é sério, muito sério, tá? Vamos lá, gente. Mais alguém tem alguma pergunta para me fazer? Vocês têm perguntas sobre leite, sobre o que vocês quiserem me perguntar? Eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar vocês. Sobre a mãezinha que me perguntou sobre o colesterol, anote os alimentos industrializados que você dá para sua filha. Leia nos rótulos tudo o que esses alimentos aportam para sua filha, que você vai se assustar se realmente você estiver dando industrializado. Gente, industrializado é veneno, de verdade. Quando a gente entende que o industrializado ele só prejudica a alimentação dos nossos filhos, a gente não tem coragem de dar mais, tá? É muito melhor você ter a consciência tranquila de fazer um bolinho, colocar no congelador, quando a criança pedir, você vai lá no micro-ondas e esquenta aquele bolinho, faz uma crepioca, faz uma tapioca. No meu feed tem modelo de cardápio, são modelos de cardápio nada gourmetizado, salmão das Ilhas Roxas, isso, aquilo outro, não tem nada disso, é comida aí diária do dia a dia. Eu não tenho tempo para estar gourmetizando comida aqui na minha casa, então eu faço o mais simples que dá para mim possível, que mantenha o meu filho alimentado e forte. Né? A gente até às vezes quer dar uma coisa mais chique, mas não dá tempo, gente. E a minha realidade é essa, mas o meu filho tá saudável, é isso que me importa, né? Às vezes, eu vou mostrar um pratinho para vocês aí, tem arroz, chuchu, cará, hamburguinho, não tem nada assim, ai, tão bonito. Gente, é a minha realidade, mas meu filho tá alimentado com isso, é o que dá para eu fazer e tá tudo bem. A gente tem que fazer também o que dá pra gente. Não fica apegado a que eu tenho que cozinhar isso, que eu tenho que fazer aquilo, não.
Faz lá no legume, no vapor, oferece para a criança e tá tudo certo, entendeu? O importante é a criança comer comida, tá? Não fiquem presos à fórmula, composto lácteo, nem pensar. Composto lácteo, nem pensar, gente, misericórdia. Fiquem presos à comida que nutre a criança, que é lá da feira mesmo, sem muito mimimi, e tá tudo certo. Por nada, Gisele, eu que agradeço você participar aqui da live, tá? Minha bebê toma 200 ml de água por dia. É bom? É ótimo, excelente. Quanto mais água, melhor. Inclusive, eu vou tomar um pouco agora. Gente, na nutrição de adulto, ela é muito diferente da nutrição da criança, tá? É uma nutrição que eu amo muito, porque não tem regras, mas não tem aquelas regras assim fora da realidade. É só você oferecer comida, confiar na saciedade da criança e entender que a criança, ela tem a barriguinha menor, ela tá em fase de crescimento, ela é curiosa e isso joga ao nosso favor da gente oferecer os alimentos e descansar, que muitas vezes, né, eu estava até conversando com uma paciente minha, que ela ficava o tempo todo oferecendo alimento para a criança e ficava com o olho desse tamanho, o máximo de olho que eu posso fazer para vocês, e a menina não comia. Parecia que a menina estava vendo e aí a mãe já pensa assim, tá me pirraçando, essa menina é difícil demais, eu não sei o que eu faço. Não é, gente. É porque imagina você, sempre se coloca no lugar da criança. Imagina você que você me oferece uma comida e eu fico te olhando se você está comendo ou não. Nossa, isso é horrível. E aí quando ela abriu mão, como se fala aqui no meu Goiás, quando ela esqueceu que a criança comia, a criança começou a comer, gente. E ela falou assim para mim, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, porque quantas vezes eu já fiquei olhando essa menina comer e essa menina não come. E agora eu vou fazer outra coisa, claro, né? Tá ali fazendo um negócio, mas tá olhando pro menino. E a menina tá comendo. Então, às vezes, a gente fica ansiosa demais para a criança comer e a criança não consegue responder. Relaxa. Confia no seu bebê. Ele sabe exatamente quando ele está com fome e quando é a hora de parar de comer. A gente não conta colher de criança, gente. A gente não faz isso. Porque a criança, ela tá em crescimento. Pensa no trabalho que eu ia ter se eu tivesse que contar as colheres de cada criança por dia. Porque cada dia ela tá crescendo um pouco. Eu estava lascada. Né? Agora, de uma pessoa que já é um adulto, que tem que fazer uma dieta, eu preciso contar, porque tá comendo demais. Já tem 30 e tantos anos, 20 e tantos anos. A criança não. Quantas vezes a criança te pedir comida, quantas vezes você dá? A gente não nega comida para criança, a criança tá crescendo. Tem criança que é baixinha, tem criança que é mais gordinha, tem criança que vai virar um varapau de homem aí, ele precisa comer. Tá? Então não neguem comida para os filhos de vocês, não fiquem contando colher. Tem mãe que chega para mim, nossa, tá comendo demais, tem outros que falam, tá comendo de menos. É de acordo com a criança, sua função realmente é só oferecer. Claro que tem sabotadores, a fórmula, eu não estou falando mal da fórmula, mas a fórmula, ela realmente é só até 1 ano de idade, tá, gente? Quando o pediatra passar para vocês acima de 1 ano, questionem, conversem, perguntem por que você está me passando essa fórmula. Eu quero que você me explique onde é que essa fórmula vai entrar, quais são os benefícios, mas não era para estar comendo comida, tá bom? Perguntem, porque assim como o médico, como eu, nós somos prestadores de serviços para vocês. E você tem que sair do consultório tranquilo, sabendo que você foi ali e o seu problema ele foi resolvido, tá? Sabendo que você pode chamar esse médico sabe o que está fazendo. A gente também não é robô, tá, gente? Tem momentos que a gente tem que pesquisar, tem momentos que vai dar branco, acontece comigo também, tem um turbilhão de coisas na cabeça, eu sou ser humano tanto quanto você, né? Mas questione, pergunta, vai atrás e não me compra sem ler o rótulo. Quantas vezes eu recebo directs das mamães? Pelo amor de Deus, eu tava dando composto lácteo achando que é leite. Gente, leia o rótulo, é obrigatório, tá escrito fórmula de segmento, composto lácteo, leite ninho, leite, tá bom? Mais alguém tem perguntas? Já tá dando a minha hora. Eu estou desde as 5h30 da manhã de pé e eu tenho que descansar também. Mais alguém tem perguntas, gente?
Vocês têm alguma dúvida sobre alimentação das crianças? Tá tudo certo? Vou esperar um pouquinho que vou dar um golinho de água. Sem perguntas, né? Então tá, gente, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada. Para quem chegou mais tarde, eu expliquei as diferenças de composto lácteo, fórmula de segmento, leite de caixinha e leite de saquinho lá no início. Então vocês podem olhar aí na casa de vocês. Eu agradeço imensamente o tempinho que vocês tiraram para estar aqui comigo, né? Me dando esse apoio de vir, né? Porque eu sei que é um tempo de vocês, né? E eu tento trazer o máximo de informação de qualidade para vocês. Muito consciente de que vocês vêm me prestigiar e eu fico imensamente grata, de verdade, por isso. Uma boa noite para vocês. Cuidem dos bebês de vocês, gente, porque passa muito rápido. Abracem e apertem os filhos de vocês por mim e um beijo no coração. Tchau, até mais. Muito obrigada.